Vamos lá, pessoal, boa noite. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos começar. Lembrando que esse material está disponível no AVA e eu devo colocar no portal também. Então, vamos lá. Então, o que nós vamos abordar hoje? Vamos falar do ciclo Otto diesel de uma visão termodinâmica. Nós vimos uma visão mais mecânica do processo anteriormente. A gente falou sobre as peças e da forma que os tempos se desenvolvem, né? De como o pistão se desloca, entre outras coisas, a abertura de válvulas. Então, é uma parte bem mecânica do processo, de como os componentes se comportam durante os ciclos. Então, vamos lá. Bom, quando a gente leva em consideração aqui os motores, a gente tem que sempre lembrar do ciclo de potência, que é isso que a gente consegue determinar o volume deslocado por todos os cilindros, no caso, né? Esse N aqui é o mesmo que a gente viu quando a gente falou sobre as fórmulas para calcular, por exemplo, a cilindrada, que é o volume também, né? E é o número de cilindros. E tem aqui o volume máximo, o volume mínimo. E aqui seria a área do ciclo. A taxa de compressão aqui representada por RV, a gente chama de TC lá no nosso outro formulário, que no caso é o volume máximo, que é o volume total, e pelo volume mínimo, que no caso é o volume da câmara de compressão. Isso aqui a gente já viu, estou só passando, só para relembrar. Alguém fez uma arte aqui, só um minutinho. Só a capa não tá passando o resto, não? Ó. Mais alguém não tá vendo eu passar os slides? Eu. Não, tá não, só fica na capa. Ah, é? Pô, pera aí, então. Vou ver o que tá vendo aqui. Mudou. Agora melhorou? Calma aí. Professor, eu acho que foi eu que fiz a arte aí. É porque eu pensei, minha tela também estava travada e eu tentei mudar alguma coisa aqui, mas era daí mesmo. Tá Foi tranquilo. mal. Fica de boa. Agora melhorou? Todo mundo tá vendo? Tá no segundo slide. Ótimo. Agora tá Tá vendo. de boa. Então, obrigado por avisar aí, Ingrid. O papo é muito ruim, cara. Aí, obrigado. Vamos prosseguir. Então, como eu estava dizendo, semelhante ao que nós vimos, aquele cálculo de cilindrada, né? A taxa de compressão é o volume máximo sobre o volume mínimo. Isso é o mesmo. O que modifica aqui são a forma que nós chamamos as incógnitas. Então, lá a gente chamou de TC, de taxa de compressão, aqui a gente chama de RV, que seria a razão do volume. Isso aqui, para termodinâmica, essa é a... Professor, Oi, diga aí. desculpa estar te interrompendo agora, mas tem uma questão no trabalho de 5.5, onde você tem que calcular a cilindrada de um Opala 6 cilindros, certo? Correto. Então, bom, eu sei que Opala são 4.100 cilindradas, só que pelo cálculo dá 1.7 litros. É Dá só imaginar 1.700. vocês fazerem os cálculos, não é necessariamente um veículo real, entendeu? Só dei um nome para vocês reconhecerem. Só que na hora eu dei o PT. Eu falei, que porra é essa? Calculei tudo certinho, fiz 3 vezes, dá 1.700 cilindradas. Mas o Opala Pra 6 galera, cilindros é 4.100. fica tranquilo, cara. Foi só para ilustrar. Meramente ilustrativo. Beleza? Tá bom. Então vamos prosseguir. Opa, aqui. Isso aqui, como a gente está vendo, nós temos uma vela aqui na parte de cima do pistão, do cilindro, perdão.
Então, a gente pode concluir que essa aqui é uma imagem do ciclo Otto. Aqui tem a válvula de admissão que se abre, de exaustão também que se abre, que desloca. Então, nós temos o volume mínimo, que é aquele da câmara de compressão, o volume máximo, que é quando o pistão chega ao PMI. Então, aqui, em alguns casos, nós calculamos a velocidade angular, se for o caso aqui, se for necessário. Para esse caso aqui que nós estamos falando sobre termodinâmica, a gente pode calcular o trabalho líquido, que é, no caso, a variação, aqui é a integral, né, da pressão do volume. Então, tem a pressão média efetiva, vezes o volume máximo e o volume mínimo. Isso aqui, pessoal, nós vamos fazer alguns exercícios hoje, depois eu vou passar alguns para vocês fazerem, para a gente corrigir na aula que vem. Então, por enquanto, pode ficar tranquilos que não tem nada demais, não. É só seguir o formulário mesmo. Bom, a gente viu a parte do ciclo mecânico e estamos vendo agora o ciclo termodinâmico. Então, quando a gente... Esse aqui é um gráfico que vai relacionar os dois. Então, no caso aqui, nós temos o ponto máximo superior, ponto máximo inferior. Então, aqui, como a gente sabe, então, só observando aqui, para quem é bom do inglês, já está esperto, está conseguindo entender bem o que acontece aqui. Então, quando chega ao ponto máximo superior, então a válvula de admissão se abre e a válvula de exaustão se fecha. Ocorre a admissão deslocando do PMS para o PMI. Então, aquilo, tudo que a gente já discutiu com relação à abertura de válvulas, né? Aí, nesse momento, chegou no PMI, a válvula de admissão se fecha. Então, você pode observar como que a pressão se comporta. A pressão aqui não teve uma variação tão significante e, a partir daqui, ela aumenta bastante quando você vai chegar à compressão. Quando se comprime, a tendência é que a pressão aumente. Chega ao ponto máximo superior, a combustão é iniciada, tem um leve aumento de pressão e depois ela decai a partir do momento que se abre as válvulas de exaustão. E mais uma vez, quando isso acontece, nós conversamos sobre isso, e os gases resultantes da queima são eliminados por diferença de pressão, também são empurrados como complementar pelo cilindro. A partir do momento que as válvulas se fecham, a válvula, no caso, de exaustão e a válvula de admissão se abre, o ciclo se reinicia. Então, é isso que está sendo mostrado aqui. Então, lembrando que esse gráfico aqui é uma combinação do ciclo mecânico com o ciclo termodinâmico. Bom, isso aqui a gente já falou algumas vezes, mas não custa relembrar, porque é para fixar bem. Então, lembrando que na admissão do ciclo Otto, nós admitimos a mistura de ar-combustível. Nós temos uma relação específica de ar-combustível. Vamos falar disso mais à frente na disciplina, quando a gente for falar sobre combustíveis. Combustíveis aditivos. Então, ela tem a ignição é por centelha. Então, ela é utilizada até 200 kW, então a potência, no caso, para os automóveis. Tem um problema muito comum, que é sobre ponto de detonação, que é o limite da razão de compressão possível. Nós vamos falar disso também mais à frente, quando falarmos de combustível. Então, é só uma introdução para vocês aqui. Então, um problema muito comum que nós temos no ciclo Otto é o problema de detonação do combustível. Que pode acontecer antes da hora, depois da hora. E o ideal é que aconteça no momento propício. Então, nós temos aqui os gráficos com relação ao ciclo termodinâmico. Então, ele é um internamente reversível. Então, nós temos aqui 1, 2, 3 e 4. Então, a partir daqui, vocês vão entender muito bem o que está acontecendo. Vou só passar aqui rapidinho. Aqui. Só para confirmar que está correto. Então, vamos lá. Nós temos o primeiro gráfico aqui. Então, nós temos pressão e volume. Nesse caso aqui, quando essa pressão sobe repentinamente, o que vocês acham que está acontecendo? A pressão, o volume foi comprimido. Olha aqui, ó. O volume estava lá na frente e recuou. Então, aqui. Então, número 1 é a admissão. Do 4 para o 1 está admitindo. Desculpa, do 1 para o 2 está admitindo e vai comprimir, porque o volume está
sendo reduzido drasticamente. Pode observar aqui no gráfico, ele sai desse ponto para esse e a pressão aumenta. Quando a pressão realmente se desloca de forma bem assim destacada, é que nesse ponto 3 vai ocorrer a centelha. E depois que ocorre a queima, a pressão cai, sempre com entropia constante, né, nesses dois casos, porque vai começar a fazer exaustão. E assim o ciclo se reinicia. Aqui no nosso gráfico, lá nós temos temperatura e entropia. Então, nós temos aqui do 1 para o 2 com a entropia constante, como vocês estão vendo aqui. Ó. Constante quer dizer que é uma linha reta no gráfico, não há variação de entropia. A posição aqui no gráfico é a mesma. A partir daí, o volume constante, ela se desloca do 2 para o 3, que vai chegar na parte da centelha. E depois disso, a temperatura se elevou, você pode observar aqui que com a centelha realmente a temperatura dispara. Depois ela decai quando chega a exaustão. E a partir daí ela decai de novo quando chega na admissão. Porque os gases quentes os gases da exaustão estão mais quentes que o ar atmosférico misturado com o combustível que será admitido a seguir. Então, sempre com volume constante. Então, se o gráfico for pressão e volume, né, nas linhas aqui que constam estão curvas, no nosso gráfico do 1 para o 2, do 3 para o 4, vão ser entropia constante para esse caso. E aqui do 4 para o 1, do 2 para o 3, volume constante. Isso aqui vai ser interessante para a gente quando a gente for trabalhar com as equações termodinâmicas. Eu sei que vocês têm uma base maravilhosa de termodinâmica, todo mundo adora termodinâmica. Vamos lá. Então, toda máquina térmica, nós temos a possibilidade de fazer o cálculo do seu rendimento. No nosso caso aqui, o rendimento térmico. Então, nós temos o calor que entra, o calor que sai. Então, nós podemos observar esse tipo de situação, porque realmente é isso que acontece. Nós temos o calor admitido, o calor exaurido. Então, isso sempre vai estar disponível para a gente. Esse U aqui, para os amigos que não se lembram, é energia interna. Então, e lembrando que QH é o calor que sai do sistema, que L é o calor que entra. E aqui é a energia interna. Então, fazendo-se algumas modificações aqui na fórmula, com algumas substituições, nós chegamos nessa situação aqui e nessa. Então, por final. Então, nós temos que o rendimento térmico é 1 menos 1 sobre a taxa de compressão, no caso a razão do volume, e K menos 1. Então, levando em consideração tudo isso, então, isso é só para manipulação de fórmulas, pessoal. Só isso que eu tenho para dizer. Está manipulando a fórmula termodinâmica do rendimento. Então, a partir daqui, se deslocando aqui para a nossa direita, sabe-se que T3 sobre T4 é igual a T2 sobre T1, T3 sobre T2 é igual a T4 sobre T1. Isso nós vamos utilizar para fazer os nossos cálculos. Essas quatro equações que aqui estão. Aqui na nossa lateral direita. Bom, comparar então o rendimento térmico com taxa de compressão. Como vocês podem observar, o crescimento ele é realmente latente quando está no início da taxa de compressão está pequena, mas a tendência é que a partir de um momento ela começa a tender a se estabilizar quando a taxa de compressão assume valores muito altos, né? O maior padrão, no nosso caso aqui é o 10, entre 9 e 10, entre 8 e 10, por aí que a maioria dos veículos utiliza. Então, um total de mais ou menos 60% de eficiência térmica, que é isso que a máquina térmica tem. Então, no caso, essa máquina térmica, no caso, o motor de combustão. Então, isso aí nós vamos ver mais claramente ao longo dos exercícios que nós vamos fazer. E isso aqui é uma tabelinha para dar uma ajuda para o pessoal, né? Então, aqui nós temos os processos compressão, combustão, expansão. E, no caso aqui, rejeição do calor é quando nós expulsamos os gases, né?
os gases resultantes da queima. Então aqui nós temos as formas de energia, energia interna, entropia e com relação ao processo. Então aqui diz que a entropia é a mesma, constante no caso, né? Que o volume é constante, que no caso a entropia é constante, o volume constante, que isso foi o que nós vimos nos gráficos termodinâmicos anteriores. Agora, com relação ao ciclo diesel, como a gente já tinha falado e falou bastante, né, sobre isso, e o ciclo diesel ele é admitido apenas ar. Então, o ar é admitido e comprimido de forma que a ignição vai acontecer de forma espontânea, baseada na pressão e temperatura, a partir da compressão. O combustível, no momento que ele é injetado, no final do processo de compressão, então, no caso, entre o segundo tempo e o terceiro, assim que ele é injetado, devido à pressão e temperatura, a sua ignição já acontece. Então, geralmente, nós temos um rendimento térmico melhor do que o Otto. Então, por que nós vamos dizer, por que a gente pode dizer isso? Se a gente relaciona a taxa de compressão com o rendimento térmico, se a taxa de compressão do rendimento térmico é maior, logo a gente pode concluir que a taxa de compressão do diesel ela é maior também. Nós vamos ver isso depois e isso é um fato. Então, a gente sabe que o custo de pistão do diesel é maior, que a taxa de compressão é mais ou menos o dobro, gira em torno de 20 para 1 a taxa de compressão, quando os veículos do ciclo Otto, os motores do ciclo Otto, perdão, seja ele um veículo ou não, algo próximo a 10 para 1 a taxa de compressão. Bom, na ignição por compressão nós temos o fornecimento de calor, que é a injeção de combustível do tempo 2 para o tempo 3. Isso aqui deve estar dando uma nostalgia em vocês e olhar esses gráficos termodinâmicos que eu imagino como é que vocês estão se sentindo. Então, apesar da disciplina ter mais um foco na parte dos materiais, da mecânica, e nós temos que ver o ciclo termodinâmico para complementar o nosso conhecimento. Então, vocês podem observar aqui que a pressão se mantém a mesma, só que no caso a temperatura vai disparado, 2 para o 3, que é o momento que ocorre a injeção de combustível e, por consequência, a expansão. Lembrando, pessoal, que esse material está disponível no AVA. E eu vou colocar no portal depois também, mesmo utilizando o AVA por inteiro agora. Então, isso aqui para os amigos... Tem uma tabela também, a aula 07. Oi? Tem uma tabela também, aula 07. Isso é o quê, mestre? Tabela? Que tabela? Em anexo a esse arquivo aí que você está utilizando agora, tem uma aula 7. Isso é o estudo prévio, é dizer o que vai ter na aula. Que eu posto toda a aula isso. Vamos lá, vamos retomar. Então, seguindo. Então, a partir da manipulação da equação da termodinâmica, então nós temos aqui o rendimento do ciclo diesel, que levando em consideração temperaturas 1 e 2, o K, o T4, T1, T3 e T2. Então, leva em consideração todo a parte da parte de temperatura que nós podemos observar aqui. Você pode observar que tem uma variação no que é encontrado posteriormente no cálculo de rendimento entre o ciclo diesel e o ciclo Otto. Lógico que vai ter alguma modificação, porque nós temos variação de entropia em um caso e volume para outro. Então, fazemos a nossa manipulação de fórmulas. Nós temos todo aqui um formulário que nós usamos, nós chegamos até o final, para uma modificação semelhante à que a gente tinha visto no ciclo Otto. Pode observar aqui que essa parte aqui é semelhante, nós temos algumas variações aqui mais à frente. Então, sempre nós vamos usar aqui a razão de corte, né, que é a relação entre o volume 3 e o volume 2,
que é aquele que é seguido da compressão para a expansão da combustão, né? Então, o quanto ele aumenta para o quanto ele era antes. Então, esse seria o nosso RC, e o R seria a razão de compressão. Então, mais uma vez, tem um formulário ligado a cada um dos tempos do processo. Aqui nós temos uma comparação entre eles, comparando a eficiência térmica e a compressão, a taxa de compressão, como nós vimos anteriormente, no caso especificamente só para o ciclo Otto. Aqui nós vamos falar da comparação com os dois. Então, a taxa de compressão e a eficiência estão relacionadas diretamente. Então, aqui com a taxa de compressão está lá 10, com a razão de compressão 1, no caso, né? E aqui algo próximo a 20, para chegar no mesmo patamar. Bom, então nós vamos aplicar essas fórmulas que nós vimos aqui, pode estar parecendo confusa inicialmente, mas vai clarear para nós. Oi, fala aí. Você volta um slide, por favor? Volto. Ali está falando que o Otto tem a eficiência maior? Não, no caso, quando a razão de corte é 1, entendeu? É que esse gráfico aqui não foi o melhor, não é o melhor que tem para apresentar isso, não. Mas como a gente viu aqui, ó. Cadê? Que eu ouvi você aqui, falando. Você tem razão. O rendimento térmico do diesel é melhor. Porque esse gráfico aqui não é o melhor para apresentar isso, não. Tem que mudar. Porque se você colocar o mesmo RC, não fica bem menor. Mas você tem razão, bem observado. Eu vou tirar esse gráfico aqui depois. Beleza, valeu. Beleza, vamos. Esse aqui, no caso, vai ser um exemplo, não vai ser um exercício. Eu vou fazer um de ciclo Otto e um de ciclo diesel com vocês. Só que primeiro eu vou encerrar aqui essa reunião por causa do tempo e vou abrir uma outra. Então, acessem com o mesmo link.